Hoje, embarcaremos juntos em uma exploração fascinante dos 10 sinais que estamos mentindo, desvendando técnicas que nos ajudarão a discernir a fronteira delicada entre a verdade e a ficção. Mas esta não é apenas uma jornada de observação externa, é uma oportunidade para refletirmos sobre nossa própria vida e a complexa tapeçaria da honestidade. À medida que mergulhamos nos intricados meandros da detecção de mentiras, questionemo-nos: quantas vezes, em nosso próprio enredo, permitimos que as sombras obscureçam a clareza da verdade? Como podemos aplicar essas técnicas não apenas para decifrar as histórias dos outros, mas também para iluminar os cantos sombrios de nossa própria narrativa? Preparem-se para uma jornada que não apenas revelará os sinais que possam denunciar a mentira, mas também nos instigarão a contemplar como podemos construir pontes de sinceridade em nossas próprias vidas. Que essa exploração não apenas nos torne observadores mais perspicazes, mas também cultivadores de relações autênticas e uma verdadeira compreensão de nós mesmos. Este é um convite para uma conversa aberta, repleta de reflexões e insights. Fiquem à vontade para compartilhar suas experiências nos comentários, pois a riqueza dessas interações reside na diversidade de perspectivas. Convido a mergulhar nessas lições, refletir sobre elas e aplicá-las em sua própria jornada. Curta e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar desses ensinamentos. E não se esqueça de seguir para continuar a receber inspiração e orientação sobre o caminho do estoicismo. A sabedoria filosófica dos estoicos não é apenas um conjunto de princípios, mas sim um mapa para uma vida mais significativa e centrada em valores. 1. A linguagem corporal reveladora. É fascinante como a linguagem corporal, muitas vezes, sussurra verdades que as palavras não conseguem expressar. Lembrei-me das sábias palavras de Epíteto: nós temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Quando nos deparamos com alguém, observe como as mãos contam histórias silenciosas, como os olhos revelam emoções sem a necessidade de palavras. É como se a verdade estivesse dançando nas entrelinhas da linguagem corporal, esperando ser notada por aqueles que se dispõem a ouvir com os olhos. Mas e nós? Como nos expressamos através desse silencioso idioma corporal? Será que nossos gestos condizem com nossas palavras, ou estamos inadvertidamente contradizendo o que dizemos? Às vezes, a verdade se esconde nas pequenas nuances do nosso próprio corpo. Ao refletirmos sobre a sabedoria de Epíteto, somos convidados a não apenas observar os outros, mas a nos sintonizar com nossa própria linguagem corporal. Será que estamos sendo congruentes, transmitindo nossas intenções de maneira autêntica? Que essa reflexão sobre a linguagem corporal reveladora seja um convite para uma introspecção sincera. Ao aprimorarmos nossa capacidade de ouvir com os olhos, podemos nos tornar narradores mais autênticos de nossa própria história, construindo relações mais genuínas e compreensivas. 2. Inconsistências nas histórias. Quando nos deparamos com inconsistências nas histórias que ouvimos, é como se estivéssemos desvendando os mistérios da mente humana. Marco Aurélio nos presenteia com uma verdade nua e crua, e a verdade é que todos nós somos um pouco insanos, a diferença está apenas na extensão. Permita-se questionar: o que as inconsistências nas histórias dos outros revelam sobre a complexidade da experiência humana? Será que, assim como nós, os outros também carregarão suas próprias doses de insanidade, suas contradições internas? Às vezes, essas inconsistências não são apenas desvios da verdade, mas reflexos das batalhas internacionais que todos travamos. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira loucura é negar a própria loucura. Portanto, ao nos depararmos com narrativas que parecem se entrelaçar de maneira estranha, talvez estejamos testemunhando a luta de alguém para reconciliar sua própria verdade. Ao refletirmos sobre isso, somos desafiados a olhar para nossas próprias inconsistências. Em que medida nossa própria narrativa contém capítulos que parecem contraditórios?
E será que, ao invés de rejeitarmos esses conflitos, podemos abraçá-los como parte intrínseca da jornada humana? Que a compreensão das inconsistências nas histórias, guiada pelas palavras sábias de Marco Aurélio, nos inspira a cultivar empatia e compreensão. Pois, no fim das contas, somos todos navegantes nas águas incertas da existência, buscando equilibrar nossa própria sanidade em meio às contradições que habitam nossas histórias. 3. A fuga do contato visual. Ente intriga como o simples ato de desviar o olhar pode dizer tanto. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos lembra: os olhos são a janela da alma. Ao percebermos a fuga do contato visual em outros, somos convidados a contemplar o que essa janela revela. Imagine por um momento, os olhos, guardiões da alma, muitas vezes refletem verdades que as palavras hesitam em pronunciar. Quando alguém evita nosso olhar, estará protegendo algo precioso ou escondendo algo que não quer que saibamos. E quanto a nós? Como são nossos olhos ao nos depararmos com situações solicitadas? Será que enfrentaremos as complexidades da vida, ou desviaremos o olhar como se fugíssemos do nosso próprio reflexo? A reflexão sobre a fuga do contato visual é um convite à curiosidade. Será que ao permitirmos que nossos olhos expressem nossa verdade interior, estamos construindo pontes de compreensão? Afinal, os olhos, como janelas da alma, têm o poder de estabelecer conexões que ultrapassam as barreiras das palavras. Que essa contemplação, guiada pelas palavras sábias de Sêneca, nos inspira a sermos mais conscientes do que nossos olhos revelam e a cultivarmos a presença de uma sinceridade nas relações. Pois, como exploradores da vida, nossos olhos são lanternas que iluminam as paisagens emocionais que habitamos. 4. Expressões faciais incompatíveis. Já parou para pensar nas expressões faciais como um código delicado que revela as emoções que muitas vezes tentamos esconder? Epíteto, com sua perspicácia, nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre esses eventos. Observar expressões faciais incompatíveis nos outros é como decifrar um enigma emocional. Às vezes, os sorrisos podem esconder inquietações, e as lágrimas podem conter mais do que aparentam. É nesse momento que somos desafiados a questionar e nossos julgamentos, muitas vezes apressados, estão distorcendo a verdade que as expressões tentam nos contar? E o que dizer de nossas próprias expressões? Será que elas estão alinhadas com nossos sentimentos verdadeiros, ou estamos pintando máscaras faciais para ocultar as emoções genuínas? Às vezes, ao explorarmos nossas próprias expressões, encontramos a coragem de sermos autênticos e abertos, mesmo quando as emoções são complexas. Que essa reflexão sobre expressões faciais incompatíveis seja um convite à compaixão e ao entendimento. Ao compreender que as aparências podem enganar, cultivamos a empatia necessária para enxergar além das máscaras emocionais. Pois, como exploradores da vida, cada expressão facial é um capítulo único em nossa narrativa emocional. 5. Alterações na voz. Que fascinante é a melodia da voz humana, um eco das emoções que muitas vezes não consegue expressar com palavras. Marco Aurélio nos adverte com sabedoria: não diga mais do que o necessário, e evite dizer algo sem fundamento. Ao notarmos mudanças na voz, como se a cadência se desequilibrasse diante de certas palavras, somos convidados a refletir sobre o que permanece não dito. Será que as palavras faladas são como icebergs, com grande parte da significância oculta nas profundezas daquilo que não é vocalizado? E quanto à nossa própria voz? Será que, ao falar, estamos seguindo o conselho de Marco Aurélio, escolhendo as palavras com sabedoria e evitando desnecessários exageros? Às vezes, a verdadeira essência do que queremos comunicar está nas entrelinhas, nas pausas, nas nuances que a voz transmite.
Que essa reflexão sobre as alterações na voz seja uma oportunidade para praticarmos a moderação verbal. Ao compreendermos que as palavras têm um peso significativo, aprendemos a usá-las com discernimento, tornando-nos artifícios de uma comunicação mais autêntica. Pois, como exploradores da vida, cada palavra é uma bússola que orienta nossas relações. Que escolhamos nossas palavras com a mesma precisão com que escolhemos os passos em uma jornada, guiados pelo respeito, compreensão e, acima de tudo, pela verdade. 6. Desvendando as palavras escolhidas. Refletindo sobre as escolhas das palavras, é como se estivéssemos desvendando as camadas de significado que podem escapar aos ouvidos desatentos. Sêneca, em sua sabedoria lapidar, nos adverte, e muitas palavras geram cansaço. Quantas vezes, ao ouvirmos alguém, nos perdemos na torrente de palavras, sem encontrar a essência que realmente importa? Será que a abundância de palavras é um reflexo de uma mente agitada, ou uma tentativa de esconder a verdade por trás de um véu verbal? E em nossas conversas pessoais, estaremos conscientes das palavras que escolhemos? Será que conversamos por falar, ou estamos cultivando a arte de comunicar com claro e propósito? Às vezes, a verdade é como uma pérola, escondida em meio a uma simples frase, aguardando ser descoberta. Que essa reflexão sobre as palavras escolhidas seja um convite à simplicidade verbal. Ao compreendermos que muitas palavras podem gerar cansaço, aprender a valorizar a precisão e a profundidade nas nossas expressões. Pois, como navegadores da vida, cada palavra é um timão que direciona o curso de nossas interações. Que escolhamos as palavras com a mesma atenção com que escolhemos os passos em uma jornada, guiados pelo princípio de que, por vezes, menos é mais. 7. Respostas defensivas. Quando nos deparamos com respostas defensivas, é como nos estivéssemos diante de um escudo que protege algo precioso ou oculta algo que uma pessoa não quer que saibamos. As palavras de epíteto ressoam, e não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ao observarmos essas defesas, somos desafiados a questionar o que está por trás desse muro verbal. Será que as respostas defensivas são uma armadura que protege a vulnerabilidade, ou uma tentativa de distorcer a verdade que está sendo revelada? E quanto a nós mesmos? Como reagimos quando nos sentimos confrontados? Será que nossas respostas defensivas são uma barreira que erguemos para nos proteger, ou uma oportunidade para uma comunicação mais aberta e autêntica? Que essa reflexão sobre respostas defensivas seja um convite à compreensão e à empatia. Ao considerarmos que muitas vezes não é o evento em si, mas nossa ocorrência a ele, que molda a narrativa, podemos aprender a interpretar as respostas defensivas não como obstáculos, mas como convites para uma compreensão mais profunda. Pois, como exploradores da vida, cada acontecimento é uma peça da quebra-cabeça que compõe a complexidade das nossas interações. Que podemos, ao desvendar as respostas defensivas, cultivar um terreno de conhecimento e comunicação aberta. 8. Padrões de comportamento. Ao observarmos os padrões de comportamento ao nosso redor, a sábia voz de Sêneca ecoa em nossas mentes: é melhor aprender tarde do que nunca. Cada pessoa é como uma partitura, e seus comportamentos, como notas que compõem a melodia de sua existência. Será que, ao identificarmos padrões em alguém, estamos realmente compreendendo a única sinfonia que estamos criando? Às vezes, nossos julgamentos rápidos podem ser como uma interrupção abrupta na música, impedindo-nos de ouvir a mensagem mais profunda que está sendo comunicada. E quanto aos nossos próprios padrões de comportamento? Será que, ao repetirmos notas certas, estaremos contribuindo para uma harmonia positiva? Ou será que perpetuaremos melodias dissonantes que prejudicam nossas relações? Que essa reflexão sobre padrões de comportamento seja uma oportunidade para aprender, mesmo que seja tarde.
Ao entendermos que cada ação é uma escolha, podemos moldar conscientemente a música que compartilhamos com o mundo. Pois, como maestros da nossa própria vida, cada padrão é uma chance de afinar a sinfonia da nossa existência. 9. Intuição e pressentimentos. Quando a intuição sussurra em nossos ouvidos e os pressentimentos dançam em nossos pensamentos, é como se estivéssemos conectados a uma sabedoria mais profunda. As palavras de Marco Aurélio ressoam e mantém a verdade em sua mente com reverência, e cuide para que suas palavras e ações expressem o melhor de você. Ao honrarmos essas sensações, somos desafiados a nos perguntar: será que a intuição é uma bússola confiável, uma luz guia em meio às incertezas da vida? E quanto aos nossos próprios pressentimentos? Será que, ao ouvi-los com reverência, estamos realmente expressando o melhor de nós mesmos? Que essa reflexão sobre intuição e pressentimentos seja um convite à confiança interior. Ao compreendermos que a verdade é uma aliada da intuição, podemos aprender a navegar nas águas da vida com mais sabedoria. Pois, como exploradores do desconhecido, cada sensação é uma pista que nos ajuda a desbravar os caminhos que a vida nos apresenta. Que esperamos, ao abraçar nossos pressentimentos, expressar o melhor de nós mesmos, guiados pela reverência à verdade que habita em nossas mentes e corações. 10. O silêncio revelador. Quando o silêncio se torna eloquente, é como se estivéssemos diante de uma sabedoria profunda que transcende as palavras. As palavras de Epíteto ressoam: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Ao compreendermos o poder revelador do silêncio, somos convidados a questionar: será que, por vezes, as respostas que buscamos não estão em palavras, mas em pausas significativas? E em nossas próprias interações, será que utilizamos nossa capacidade de ouvir com a mesma frequência que utilizamos nossas palavras? Que essa reflexão sobre o silêncio seja um chamado à contemplação. Ao compreendermos que, por vezes, o verdadeiro entendimento se revela no espaço entre as palavras, podemos aprender a apreciar a riqueza do silêncio. Pois, como exploradores da vida, cada momento de quietude é uma oportunidade para absorver a profundidade do que está ao nosso redor. Que esperamos, ao abraçar o silêncio revelador, cultivar uma presença mais consciente e uma compreensão mais profunda das nuances da vida. Ao chegarmos ao estágio desta exploração sobre os 10 sinais que estão mentindo e as técnicas para desvendar a trama das mentiras, é momento de olhar para trás, mas também para dentro de nós mesmos. Nesse caminho, não apenas adquirimos ferramentas para desmascarar a falsidade alheia, mas também fomos desafiados a refletir sobre nossa jornada própria de sinceridade. Afinal, assim como observamos os sinais nos outros, devemos questionar: quais são os sinais que emitimos em nossa própria narrativa? Como podemos utilizar esse conhecimento não apenas para decifrar o mundo ao nosso redor, mas também para nos tornarmos arquitetos de relacionamentos mais autênticos e verdadeiros? Que esta exploração não seja apenas uma viagem pelos sinais que revelam a mentira, mas uma jornada interior para compreender como podemos, conscientemente, construir pontes de sinceridade em nossas vidas. Que podemos aplicar essas técnicas não apenas para desvendar as histórias dos outros, mas também para iluminar os recantos sombrios de nossa própria narrativa. Agradecer por ter se permitido explorar essas ideias e por estar aberto a aplicá-las em sua vida. Que cada passo nessa jornada seja uma dádiva de autoconhecimento e crescimento.